estamos de volta aqui na TV Alegria com o programa Viva Melhor e hoje nós estamos com essa estrondorosa doutora Marisley Brasileiro que está falando pra gente sobre ciência, gente. E aí me fala, doutora Marisley, existe diferença entre fazer ciência na academia e fazer ciência na prática? Você deu um spoiler pra gente aí da vacina e tal, mas diz pra gente, eu já desconfio o que você vai responder, mas conta pra gente, existe essa diferença? Existe uma diferença. É claro que na academia eu tenho métodos, eu tenho pessoas que já passaram por esse momento, né, de pesquisa e que eu posso ler esses trabalhos e eu não preciso reinventar a roda. Então vamos ver duas situações aqui. O clássico chá de picão para curar o amarelão. O amarelão, ou a tiriça, né, que eu vou falar. Tiriça, a tiriça. Né? A icterícia. Então, se você perguntar a qualquer mãe, assim, por que a senhora vai usar o chá de picão? Porque deu certo. Então, tomou o chá de picão, tudo, resolveu, porque minha mãe fez assim, porque minha avó fez assim, minha tia-avó fez assim. Cultural também, cultural. Né? Então, foi uma situação problemática que foi resolvida. Não importa para ela a explicação. Então, eu não... Para o fenômeno que funcionou, eu não preciso de uma explicação profunda, eu só preciso do resultado. Causa, efeito, resultado. Dentro da academia, tem como você separar o que é uma evidência científica de um milagre. Porque eu tenho ali o senso comum, que é aquele resultado do cotidiano, sem as explicações. Eu tenho o senso religioso que diz essa criança se curou porque Deus quis, né? Então eu tenho conhecimento religioso, eu não vou questionar, eu simplesmente vou dizer que foi uma ação divina e pronto, a criança se curou. E tem o pensamento filosófico e diz, por que será, né? Vamos identificar, vamos pensar, vamos refletir quais as faces, inúmeras faces das virtudes que foram utilizadas para que essa criança se curasse. E o conhecimento científico. Não estou dizendo que nenhum é melhor do que o outro. Porque, como eu disse no começo, cada local tem... E às vezes se complementam, Exato, né? se complementam. Mesmo porque, se hoje existe anestesia, o índio já usava o curário há muito tempo. Então, não vamos misturar as coisas, né? Uma depende da outra. Então, dentro da ciência, você tem método. E isso é muito bom. Tem receita. O que isso significa? Você pode ir daqui para ali, andando de frente, de lado, de quatro, do jeito que você quiser. Mas se você faz um projeto e você identifica os conceitos, por que você se interessou por esse tema, quais os conceitos, qual é a problemática, ou seja, qual o tamanho, esse problema é só seu? É só na sua aldeia? Ou é um problema global? Porque às vezes você acha que é só seu, ou você acha que nem é seu. Identifica o problema. Justifica, né, quais as vantagens para se pesquisar esse problema, porque às vezes tem problema que não precisa ser pesquisado. Qual a importância disso para a enfermeira, para o paciente, para a ciência, né, para a sociedade, enfim. Delimita bem um objetivo. O que você quer, afinal? E esse objetivo, atenção, que precisa casar com o título, que começa com um tema. Fez o objetivo, vá para o método. No método, você precisa saber onde você vai pesquisar, qual é o cenário, qual é a área de abrangência. Você precisa saber quem você vai pesquisar, quais são os sujeitos, qual é a população, qual é a amostra. Essas pessoas, como você vai pesquisar, que instrumentos você vai utilizar? É um questionário? É uma coleta de material? É um documento? O que você vai pesquisar ali? E depois que você juntar tudo isso, como você vai analisar esse material? É qualitativamente? É teste estatístico? Vai precisar de planilhas? O que você vai fazer? E depois você vai apresentar isso de forma organizada. É analisando as entrevistas? É utilizando tabelas, gráficos? Quais outros estudos encontraram resultados semelhantes para que você possa dizer, eu encontrei esse resultado? Esse outro estudo também encontrou, esse encontrou diferente, esse também encontrou igual, então você vai partir para as conclusões. E nada disso pode ser feito na academia sem o pano de fundo que se chama
referências bibliográficas. Se você disser hoje, se eu disser hoje, Dani, a enfermagem é uma arte, né? E ela também é uma ciência. A enfermagem é incrível porque ela cuida das pessoas, ela faz promoção, proteção, recuperação, reabilitação e usa esse conhecimento em favor de uma sociedade mais igualitária. Parabéns! Quantos autores eu usei só para fazer esse conceito de enfermagem? Uns 5. Se não forem mais. Acho que eu usei Florence Nightingale, Wanda Horta, Leininger, Coffin. Então, o brilho da ciência é essa humildade. Eu tenho essa frase aqui, mas essa frase não é minha. Essa frase foi dita por uma pessoa que viveu numa época diferente, num ano diferente. E essa frase está lá no livro. Queres saber qual é o livro? Vá até o final do meu trabalho que eu vou te dizer exatamente onde encontrar essa frase para que você se liberte e não fique só dependente do meu trabalho. Faça o seu. E isso não só valoriza, como também protege o autor de um possível processo do que a gente mais fala? Plágio. Plágio. O plágio, gente, é gravíssimo. Dá cadeia, dá multa, dá vergonha. Né? Então a gente tem o maior cuidado, a gente enquanto orientador, a gente sempre fala isso com o aluno, porque o aluno, às vezes, ele não tem, dependendo, ele não tem essa maturidade, né, doutora Marisley, de entender e ética também, né? E a ética de entender, não fui eu que falei. Então, se não fui eu que falei, posso usar? Posso, devo, porque foi publicado. Se foi publicado é porque a gente quer replicar, mas eu tenho que dar os louros a quem merece. Exato. Né? Dá sempre a fonte. A fonte, ela é importantíssima. E nessa questão de valorização, aproveitando esse gancho, como que você sugere pra gente a dica? Como é que a enfermagem ela pode valorizar mais a produção científica dela? O que você acha? O que a gente deve fazer? Quais são os caminhos para seguir para ter essa valorização? Porque como você explicou aqui, ó, é tudo muito sistematizado, né? É passo a passo. Não é uma coisa impossível de se fazer, mas nós estaríamos sendo, assim, totalmente produtores de fake se a gente disser que é super simples fazer, né? Se você seguir a sistematização passo a passo, como a doutora Marisley explicou muito bem explicado aqui, lógico que isso facilita muito, né? Muito melhor do que um aluno chegar lá e um pesquisador chegar e não saber por onde começar. Mas como que a gente pode fazer para valorizar essas pesquisas que são feitas na enfermagem? A gente sabe que tem muita pesquisa boa, só aqui nesse bate-papo você já falou de um monte, né, de pesquisas que foram encabeçadas e realizadas por enfermeiros e que às vezes a gente ali, né, a base da Virgínia vende muito mais do que a canetinha da doutora que acha o tumor ali. Exato. Como é que a gente pode fazer para dar uma valorizada? O que você diz pra gente? Olha, Galileu, o pai da ciência moderna, ele cometeu só uma falha. Quando ele foi apresentar a sua teoria de que era a Terra que girava em torno do Sol e não o Sol que girava em torno da Terra, ele foi sozinho. Então, se ele tivesse ido com Copérnico, com vários outros pesquisadores que observaram o céu, ele diria, de acordo com todos esses pesquisadores aqui, esse é o resultado. Sim, é a Terra que gira em torno do Sol. Mas ele foi preso, ficou 14 anos preso em domicílio, quase morreu, etc. Então, sempre que nós levarmos uma novidade científica, nós precisamos trazer evidências científicas, embasamento, subir em ombros de gigantes, como dizia Thomas Edison. Agora, não sei se foi Thomas Edison ou Isaac Newton, um dos dois. Mas também não precisa memorizar tudo. Olha só, a enfermagem hoje é uma das maiores publicadoras de artigos científicos na Bireme. Pode jogar lá. Olha. Joga lá a enfermagem. A última vez que eu olhei já estava beirando 1 bilhão. Mais do que qualquer outro profissional. E o que isso significa? Que nós produzimos muita ciência. Mas por que isso às vezes não tem visibilidade? Vou usar o exemplo da Coca-Cola. É horrível, não tomo, mas eu vou usar esse exemplo. Quando a outra Coca-Cola começou com o refrigerante, era um refrigerante chato. Era mais remédio do que outra coisa.
aquela coisinha, aquele líquidozinho. Ela, inclusive, era até mais forte. Xarope. Xarope. Né? Que coisa desagradável. Era vendido em farmácias. O que ele fez? Ele passou a associar, diluir um pouco mais aquele líquido e passou a associar não a garrafa ou líquido preto, mas refrescante. Associou o refrigerante à alegria, à dinâmica, e as pessoas passaram a comprar não a Coca-Cola, mas a refrescância, a coisa leve. Então, enquanto nós, enfermeiros, ficarmos no nosso laboratório, fazendo as nossas descobertas, os nossos estudos, e não traduzirmos isso para a população, nossas pesquisas vão continuar guardadas. Porque você sabe que muitas são guardadas. Pesquisas fantásticas, maravilhosas, revolucionárias, que são guardadas. E até o próprio modelo, né, doutora Marisley, de como eram as produções científicas, por exemplo, de TCC, seja de pós-graduação, de graduação, vinha naquele formato de monografia, que você nunca publicava, porque você já não aguentava mais olhar para aquela monografia, que dirá transformar em um artigo para publicação. Então, as instituições de ensino superior, tanto de pós-graduação como de graduação, acho que elas caiu a ficha de que elas precisavam de um produto que fosse factível para já sair do forninho e poder, né, ser publicado numa revista, e não o aluno, depois que passou por todo aquele processo de construção, ainda ter que transformar e retirar artigo de dentro daquelas monografias. E uma outra coisa também que eu venho alertando bastante, um grupo pequeno que faz esse tipo de alerta, né, a quem interessa a desmoralização da ciência, né? Então, a língua portuguesa, os artigos publicados em português, eles precisam chegar ao mundo para que a cultura brasileira seja uma cultura não valorizada pelos outros, mas uma cultura absorvida. O nosso país é um país de paz, é um país do bem. Então, quando o enfermeiro faz uma descoberta, ele precisa ir para suas redes sociais e falar: gente, minha dissertação de mestrado, gente, meu TCC, vocês não imaginam o que eu descobri. Eu tinha uma dúvida sobre um assunto e fui pesquisando. Não precisa detalhar tudo daquela maneira chata, não. E conte o resultado. Eu recebo diariamente, sabe que eu tenho postado resultados de pesquisas científicas. Eu recebo diariamente resultados de pesquisa, falo assim, publica lá pra mim, porque eu não tenho coragem, eu não tenho jeito de falar. Meu Deus, você conta pra mim o resultado? Não sei se você tem visto as várias que eu tenho colocado. Aí eu coloco, recebi o resultado de uma pesquisa de fulano que fala isso. E aí eu vou colocando. Sintetizado, então. É aquele arcabouço duro, né? Sem estatísticas, né? Aqueles arcabouços complexos. Eu sintetizo e jogo. É a novidade. E quantas pessoas podem ser favorecidas por essas descobertas? Muitas. Enfermeiros, contem para as pessoas, fale, se mostre. Eu falo, se a enfermagem falasse, se a enfermagem contasse a sua história da época do Césio 137, eu participei. Se a enfermagem contasse tudo, não estou falando de contar de paciente, contar a sua experiência, de como atravessou a era Covid. Seria lindo, gente, seria lindo. E Ramazzini, que é o pai da medicina do trabalho, né, ele já fala, perguntem coisas da vida normal. Comecem perguntando do trabalho da pessoa, porque a maioria das doenças estão relacionadas hoje ao trabalho. Então perguntem. Se a enfermagem falasse. Se a enfermagem falasse. Eu ainda tenho um mais assim, mais popular, né, porque como toda boa carioca, a gente leva para o lado alegre da coisa, né? Precisamos ser enfermeiros mais focados para a galinha, que põe o ovo e canta, do que para o pato, que põe o ovo e fica quietinho. E aí vai lá, o jacaré come o ovo do pato. Mas você sabe que nós, as enfermeiras, um pouco mais alegres, amostradinhas, né? Nós, assim, eu já passei por algumas represálias. Mas eu passo por várias todos os dias, mas eu não tô nem aí. Porque é melhor passar por uma represália do que eu falei, porque eu deixei de falar e outro vim pegar a minha ideia, o meu cognitivo. Exato. Que já passei por isso também, né? De produzir coisas, fazer produções, principalmente de materiais didáticos, e
o colega pode pegar e, de repente, no dia seguinte tá lá produzido e publicado. Cadê meu nome? Cadê meu nome, pelo amor de Deus? Demais! Eu encontrei a minha frase num congresso. Devemos ser a enfermagem que queremos ter. Escrito embaixo, anônimo. Anônimo. Por que você não pegou uma canetinha e riscou e botou Marisley, doutora Marisley? Marisley brasileira, essa é uma frase. Bom que já famosa. Ficava até com assinatura, né? Doutora, e como é que a gente pode mensurar o impacto de uma produção científica na vida real? Como que você acha assim que isso é visível? Porque a gente é mais ou menos igual São Tomé, né? A gente precisa ver para quê? Olha, quanto tempo que a gente demorou para entender que a vacina da Covid realmente ela teve um impacto na nossa vida, né? O tempo todo. O tempo todo. Se eu pegar, por exemplo, as pesquisas ligadas ao tabagismo, ao alcoolismo, que hoje nem esse termo se usa mais, né? Ou você é usuário ou você é dependente. Você é usuário de uma substância ou você é dependente de uma substância. No nosso dia a dia, as pesquisas relacionadas à obesidade, e eu acho tão preocupante, porque parece que as pessoas não estão entendendo. Todos os dias são lançadas nas mídias pesquisas verdadeiras, as fake news também aparecem, pesquisas verdadeiras que, olha, o número de casos de obesidade tem aumentado tantos por cento, adolescentes chegaram a 30%, alertas para as pessoas. Mas parece que essas informações que chegam, as informações que chegam no dia a dia, parece que as pessoas olham e falam assim, isso é do outro, isso não é meu. Isso não me pertence. Não me pertence. Mas, quando ela vai à unidade de saúde buscar um medicamento, ou quando ela passa a ver que pessoas estão fazendo academia, ou que as pessoas que prosperam e que são destaque, elas têm uma melhor forma, elas passam a colocar em prática. Vira uma tendência. Vira uma tendência. Vira uma tendência ali. Isso. Então a ciência precisa aprender isso, que ela tem impacto sim, mas ela é um complemento, porque essa informação científica, essa descoberta, ela precisa ser convertida em uma linguagem, como você falou no começo, Lúdico, ela precisa ser convertida em uma linguagem para que esses meios, essas pessoas possam, com essa informação, fazer mudança de hábito. Precisa fazer sentido, né, doutora, para eles. É uma andragogia, né? Demora, mas faz. Demora, mas faz. Então, os formadores de opinião, os professores, os apresentadores precisam fazer esse meio de campo. Porque muitas vezes, se você pega um cientista de laboratório e se você soltá-lo numa sala de crianças de quinta série, ele não vai conectar, né? Não adianta, não adianta. Precisa de um elo. Precisa de um elo. Então, temos muitos cientistas. Temos um país onde quase 30% da população tem analfabetismo funcional, ou seja, não entende. Então, precisa de alguém no meio do caminho para traduzir isso, para fazer o elo. Que é a própria sociedade, né, nas suas representatividades de liderança. Isso. Que foi o que aconteceu com a vacina. Né? Então, as escolas, por meio das professoras, da forma com a qual as professoras sabem conversar, porque elas conectam, né, de uma forma espontânea. É aquele filho que conversa com o pai, é o pai que conversa com o avô, né? Então a sociedade está muito envolvida nisso, e isso inclusive é até a outra pergunta que eu ia te fazer, dessa questão de por que está tanta distância entre o pesquisador, né, entre a pesquisa e o público, né, e a sociedade. E aí você matou a pau, você já respondeu aqui. É o elo. É o elo, precisa do elo. É o elo. Interessante que se você, por exemplo, você deve ter passado filtro solar hoje. Lotado. De repente as pessoas começaram a passar filtro solar. Mas passei uma vida inteira sem passar. Passou a vida sem passar. Passei uma vida inteira sem passar. Evidências científicas comprovam que se você protege essa pele, né, contra os raios ultravioleta e tudo. Aí, o que acontece? Do outro lado, começou a surgir outros estudos que o sol, não adianta se você passar só no rosto, você precisa passar no corpo todo. Mas o ácido hialurônico, a estética é uma das áreas que mais faz essa conexão da evidência. Surgiu uma pesquisa científica aqui, amanhã já tem um produto, amanhã já está vendendo, as mulheres já estão usando, né? É o colágeno. Então, a ciência, ela está todos os dias na água que você bebe, no ar que você respira,
na roupa que você veste, se é um tecido mais leve, se é não leve, no sapato, se é borracha, se é couro sintético. A ciência está o tempo todo na substância do corante do alimento que você compra, que você sabe que faz mal. Então ela está aí todos os dias, quer você queira, quer não. Agora, se você não quer ser vítima de fake news ou passar a vida toda sendo vítima da não ciência, da cultura da ignorância, aí isso aí é uma escolha sua, mas o resultado também é seu. É livre-arbítrio. E como que a gente pode traduzir o conhecimento científico para a sociedade de uma forma, em poucas palavras? Traduz aí para a sociedade o que é o conhecimento científico, o que é a ciência. Não queira a verdade. Investigue, duvide, pesquise, pergunte. Seja curioso. Seja curioso, analise. Queira saber o porquê das coisas, mas principalmente o como as coisas devem ser. Você precisa pintar uma parede. Tudo bem, vá lá no YouTube, veja um vídeo de como pintar a parede, porque a sua parede tá descascada, um tutorial. Vá lá, mas saiba que a tinta, pesquise, né, leia o rótulo, saiba que a tinta... Veja se não tem a toxicidade. Isso, coloque uma máscara, estude quais são os movimentos para você fazer com o rolo, a cor ideal para o ambiente. Seja curioso, seja igual uma criança diante de uma formiga diferente. Que legal! Seja curioso em relação às coisas. Agora nós vamos polemizar. Agora... Tô brincando, gente, não vamos polemizar. Mas a gente até falou um pouquinho aqui antes. Mas o que você pensa sobre o papel das redes sociais e da mídia na divulgação da ciência na saúde? Não sei se você se lembra, no início da pandemia, eu não fiz outra coisa a não ir para a TV e falar. Eu vi muitas Marisleis várias vezes na TV falando. Porque a Covid foi Se ganhasse cachê, tava rica. Né? Tava rica. Porque a minha riqueza era assim, estou salvando vidas, né? Porque sempre que surge um desafio novo, há múltiplas interpretações. E o que é a fake news? É alguém com pouco conhecimento. Vamos lá, tem dois lados. Alguém com fake news, alguém com pouco conhecimento, que cria uma nuvem ao redor daquela evidência científica e passa a divulgar aquela nuvem como se aquela nuvem fosse a verdade. Absoluta, né? Tipo, verdade absoluta. Tem a vacina. A vacina mata. Tem o Covid. O Covid é uma coisa de laboratório. Não sei se é, se não é. Mas seja como for, use máscara. É um chip da vacina pro idoso. É o fim do mundo. Então tem esse. E tem o pior de todos, que é o outro lado. Que tem o conhecimento. Que tem o conhecimento, sabe, estuda, mas só quer causar polêmica para aparecer em cima da situação. Para ganhar alguma coisa. Para ganhar alguma coisa. Olha e fala assim, que vantagem eu posso tirar disso? Então esses são os mais terríveis, porque eles usam argumentos verdadeiros, verdadeiros não, científicos, com porcentagens, e eles distorcem o resultado. Estamos passando por isso agora em relação à TEA, transtorno do espectro autista. Os estudos ainda não são conclusos. É coisa de Deus? É punição dos pais? É uma coisa outra? Estude, pegue vários artigos e leia. A ciência não está com toda a verdade. Aliás, ninguém está. Tanto que, já viu que em tabelas de apresentações de dados científicos a gente nem põe as laterais? Porque tem coisa para lá, tem coisa para cá. Isso não é à toa. Né? Há tantos % de chance de isso acontecer. Então, selecione aquilo que você vê. E nesse período, né, nesse momento que nós estamos, se você curte uma fake news, o algoritmo vai entender que você gosta disso e vai te mandar cada vez mais, até que você veja tanta repetição do fenômeno que você vai pensar que aquilo é verdade. Você vai ficar naquela bolha. Então... é só o que vai aparecer para você. Né? Exato. Então vai ser só verdade ali. Então aprenda a discordar com elegância, aprenda a questionar,
Será que é isso mesmo? Ah, mas foi um artigo. E tem o outro lado. Ah, mas foi um artigo científico que foi publicado. Tá, mas qual foi o N? Ah, foram 10 pessoas. No universo. Isso é o Qual N. é a fonte? O N é importante. Então, né? a ciência também não está livre de suas mazelas. Muito interessante. Gente, assim, é muita coisa para conversar, não tem jeito. Eu queria ficar aqui a tarde inteira, mas a noite inteira, mas não dá. Mas nós vamos fazer um programa 2, parte 2, parte 3, parte 4, e nós vamos ter que partir aqui para o encerramento. Mas antes disso, nós vamos falar Esse é o último livro que eu já nem sei, gente, porque são quantos livros? Quantos livros publicados? Esse é o número 40. Número 40. Ai, da minha idade, só que não. Né? Mas a gente faz de conta. O número 40 é um número lindo. Esse é o número 40 de muitos outros, porque a doutora Marisley, brasileiro, ela é um espirro e um livro. Gente, e são livros maravilhosos. Olha esse, O Poder das Memórias. Tô precisando dar uma resgatada aqui, né? Entender qual que é o meu centro cerebral que me ajude melhor. Mais um livro da doutora Marisley brasileiro. Quando vai ser o lançamento? Eu estou em plena turnê de lançamento. Estou fazendo vários lançamentos, mas ele já está disponível nas plataformas, o livro físico na Amazon, Mercado Livre, páginas antigas. No meu Instagram, @DRAMarisley, tem lá todas as informações. É um livro maravilhoso que tem ajudado muita gente. Muito bom. Como é que é? Repete o arroba aí novamente, por favor. @DRA_Marisley. DRA de doutora Marisley. E eu já vou ler, esse fim de semana eu já vou degustar dele. No próximo programa eu já trago informações e nos próprios, minha rede social, já vou também falando sobre ele. Mas é um livro fenomenal, já tenho ouvido várias coisas positivas. Por favor, enquanto você faz o meu autógrafo, minha dedicatória aqui, nós vamos caminhando para encerrar. Mais uma vez, fala suas redes sociais pra gente, por favor, doutora Marisley. Meu Instagram, DRA_Marisley, tudo com I. Lá você me encontra. E o livro Poder das Memórias está já disponível. E ele pode te ajudar, inclusive, a reescrever seu próprio livro, que é um livro de atividades, viu? Tem tarefas. Ah, tem tarefas? Tem tarefas. Adoro quando me dão tarefas, adoro. Quando você terminar o livro, você terá escrito o seu próprio livro. Nossa, que fino. Acho fino. Não faça promessas assim. Vou autografar. Autografa, por favor. Aí, adoro, gente. Olha, se tem uma coisa que eu gosto, é do livro, mas tem uma coisa que eu gosto mais ainda do cheiro do livro. Ai, não é? Maravilhoso. Dizem que quem gosta da coisa gosta do cheiro também, né? Quando a gente entra dentro de uma livraria. Eu demoro pra fazer, vou escrever um monte de coisa aqui, mas vou escrever esse por enquanto, daqui a pouco eu escrevo o restante. Muito obrigada, doutora Marisley, muito obrigada. Infelizmente, nosso programa está chegando ao fim, mas caso alguém tenha ficado com alguma dúvida ou queira ainda contactar, a doutora Marisley deixou o arroba dele, nós vamos deixar aqui embaixo descrito para vocês, tá? E assim, vale a pena, tá, gente? Entra lá, as plataformas para comprar. Tem ele físico e tem... Só físico. Só físico. Que delícia, porque o físico, né, gente? Foi um pedido. E hoje em dia a gente já pode comprar pela internet, logo tá chegando em casa. E assim nós encerramos mais um Viva Melhor. Hoje nós mergulhamos no universo da produção científica dentro da enfermagem. Que assunto gostoso, gente! Esse campo que muitas vezes, de forma silenciosa, transforma o cuidado, orienta decisões e salva vidas. A ciência na saúde não é apenas algo distante, guardado dentro do laboratório ou de publicações técnicas, como nós já falamos. Ela está no gesto preciso, na escolha do melhor tratamento, na escuta qualificada e na forma como se organiza uma equipe ou um serviço. Ficou claro que ainda existem barreiras, às vezes falta de tempo, estrutura, incentivo e até mesmo a distância entre o que se descobre e o que chega à prática. Mas também ouvimos exemplos de como a pesquisa, quando bem aplicada, pode melhorar diretamente a vida dos pacientes e fortalecer o nosso sistema de saúde como um todo. A enfermagem tem muito a dizer, muito a investigar e principalmente muito a transformar. Valorizar essa produção é também valorizar profissionais que estão na linha de frente.
atentos não só às necessidades imediatas, mas também às soluções de longo prazo. A ciência precisa ser compartilhada. E nesse sentido, redes sociais e mídias têm papel fundamental. Aproximar a pesquisa das pessoas e trazer também tudo aquilo que é técnico em uma linguagem mais acessível e útil. E é assim que se constrói um cuidado mais consciente, mais seguro e mais humano. A você que nos acompanha, deixamos o convite. Valorize o conhecimento. E a você, profissional ou estudante que pensa em pesquisar, vá em frente. Seu olhar pode ser a chave para melhorar a realidade de muita gente. Cuidar com ciência é cuidar melhor e com responsabilidade. Esperamos que tenham gostado de mais um programa e lembre-se que nós temos um encontro todas as terças-feiras, às 19 horas, aqui na TV Alegria. Então nos sigam nas redes sociais e baixem o aplicativo da TV Alegria em qualquer dispositivo com internet. E tenham todos uma ótima noite e até a próxima!